Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Hoje foi dia de mobilização para acabar com focos do Aedes aegypti. E com a chegada das chuvas, a ideia é que toda sexta-feira seja dia de mutirão da limpeza em todo o país. Basta que cada criança da escola, cada adulto chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada, né? Vamos viajar pelo país e mostrar as ações de combate ao mosquito. Leonardo Meira. Na Escola Estadual Alcides da Costa, na zona oeste da capital paulista, as crianças colocaram o mosquito para correr. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Amanhã é dia de prova do Enem para mais de 270 mil estudantes. 3 aeronaves da Força Aérea Brasileira já estão em solo colombiano para trazer os corpos das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. Apresentação da Voz do Brasil de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Aquele vasinho de planta, aquela vasilha lá da água do cachorro, enfim, pneus, garrafas e até uma tampinha com água podem reproduzir o Aedes aegypti. O mosquito transmite doenças que podem matar ou deixar sequelas para o resto da vida, como a dengue, chikungunya e o Zika vírus. E para incentivar a limpeza geral em cada cantinho do país, o governo começou hoje uma campanha de mobilização. De um lado, governo, estados e municípios que devem unir esforços com todos os brasileiros para acabar com o mosquito. Na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Aedes aegypti, o presidente Michel Temer ouviu dos representantes dos estados como estão as ações em todo o país. Ao final do encontro, conversou com jornalistas e disse que conta com toda a população no combate ao mosquito. Eu tenho a mais absoluta convicção de que, com o trabalho que está sendo feito pelo governo federal, integrado com os governos estaduais, com os municípios, com as escolas, com as Forças Armadas, com os vários setores da administração, todos eles empenhadíssimos no combate ao mosquito, nós vamos, enfim, derrotá-lo. A reunião na Sala Nacional de Coordenação e Controle é periódica e faz parte dos esforços conjuntos do governo federal, estados e municípios para prevenir a dengue, a chikungunya e o vírus Zika. Diversos setores do governo participam do monitoramento. O coordenador da Sala Nacional, Rodrigo Frutuoso, explica como é o trabalho. Com essas vídeos a gente consegue monitorar não só indicadores entomológicos, mas também as ações que são planejadas e traçadas no nível federal e disseminadas para estados e municípios. E com a chegada do período de chuvas, o governo federal intensifica os esforços no combate ao Aedes aegypti. Segundo o secretário de Vigilância à Saúde do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, além da campanha que conscientiza a população sobre os cuidados preventivos, o Ministério da Saúde apoia os estados e municípios nas ações de combate ao mosquito. Nós gastamos em 2016 mais de 2 bilhões de reais nas ações de vigilância e saúde, como também de combate ao vetor. A distribuição de veículos, distribuição de insumos para diagnóstico, distribuição de inseticida, de laricidas. Para reforçar o combate ao Aedes aegypti, foram investidos pelo Ministério da Saúde mais de 8 milhões de reais para aquisição de carros que serão distribuídos a todos os estados do país. Reportagem Thaísa Dias. E durante o Dia Nacional de Combate ao Mosquito, os ministros também participaram de várias ações nas capitais. Eles foram às ruas, distribuíram panfletos para a população, visitaram escolas e pediram a ajuda dos alunos para combater os focos onde o mosquito da dengue, chikungunya e zika vírus pode se reproduzir. A repórter Raquel Mariano traz os detalhes em 3 estados. Temperatura quente e chuva são os primeiros alertas para se preocupar. Essas condições são as ideais para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. E como todo ano, já sabemos a receita. Não deixar água parada, local de reprodução do mosquito.
Mas no Colégio Estadual Piratini, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, os alunos do 2º ano do ensino médio tiveram uma ideia diferente para combater os focos. Primeiro, recolheram pneus, empilharam, prenderam com parafusos e criaram móveis como puffs e mesinhas. Agora, eles viraram os passos para ler ou jogar xadrez na escola. Este trabalho, que começa na escola, faz com que o aluno tenha mais consciência do processo, como explica o diretor do Colégio Piratini, professor Maurício Girardi. Nossa expectativa é justamente que o aluno mude o hábito, a partir do aluno, né, da consciência do aluno, se mude o hábito em casa, né? E hoje, esses alunos puderam expor os trabalhos na capital gaúcha, durante o Dia Nacional de Combate ao Mosquito. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, também esteve presente e lembrou sobre a importância de se acabar com o Aedes. Somente com ações de combate ao foco, principalmente a proliferação do mosquito, ações sanitárias são fundamentais para que nós possamos ter sucesso e vencer essa guerra. Já em Manaus, no Amazonas, e em Belém e Barcarena, no Pará, quem esteve presente durante as ações do Dia Nacional foi o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. O governo federal, o estadual, os municípios precisam fazer a sua parte e a população deve cobrar que seja feita a parte institucional. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, acompanhou o dia da mobilização em Maceió, Alagoas, e distribuiu panfletos para as pessoas na rua. Ele destacou que diminuir o índice dessas doenças é fácil e as pessoas precisam se mobilizar. Precisam dedicar uma parte do seu dia, um dia na semana, um período para poder, né, olhar a sua casa, olhar a escola. E no Rio de Janeiro também teve mobilização. Quem traz as informações é a repórter Natália Kozlik. Olá, Natália. Oi, Raquel. Olá, ouvintes da Voz do Brasil. Depois de ser palco das Olimpíadas e Paralimpíadas, o Rio de Janeiro foi sede de uma competição diferente. Todos contra o Aedes aegypti. As atividades começaram na Escola Municipal Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Os estudantes vibraram com a presença de atletas olímpicos consagrados. A medalhista de prata do vôlei de praia, Bárbara Seixas, que ensinou tanto aos brasileiros sobre talento e resistência durante as Olimpíadas, deu nesta sexta-feira uma lição diferente. Para mim é muito importante realmente poder estar passando um pouquinho para os jovens o tamanho dessa campanha e o tamanho da importância que é também, porque o mosquito, ele realmente causa muitos males, né, pra gente, pra nossa população. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, também esteve presente na ação com os estudantes. Para ele, a vitória contra o mosquito depende do envolvimento de todos. A gente vai pedir aqui que vocês nos ajudem a conscientizar, né, as famílias de vocês, os amigos de vocês, os vizinhos de vocês, é que uma vez por semana, tire 10 minutos para andar pela casa, pelo quintal e olhar aonde tem essa água parada, porque isso pode salvar vidas. Então podemos contar com a ajuda de vocês nessa luta? E de fato, a competição contra o Aedes aegypti ganhou o apoio da garotada. Eu tenho muito cuidado, não deixo água parada, vejo se tem água atrás da geladeira lá no negócio, tiro tudo. Na minha casa eu vejo lá se tem água no ralo, na geladeira também. A doença, então, pode matar, né? Então tem que ter muito cuidado. A diretora da escola, Rogéria Monteiro, disse que a campanha no Rio e a presença de atletas admirados pelos alunos torna concreta a luta quase sempre teórica ensinada em sala de aula. Hoje esse dia caiu assim como uma luva, porque eles puderam ver que não só a escola fala, não só os professores, mas tem a parte, né, governamental, tem os atletas do esporte, que para eles foi assim, né? Poxa, eles também estão aqui, estão falando disso, então é uma conscientização de todos. Depois da visita à escola, o ministro ainda caminhou pela comunidade, reforçando a importância da luta. No que depender dos moradores de Rio das Pedras, a batalha contra o Aedes aegypti já está vencida. E o resultado? Ouro para o Brasil. Reportagem Natália Kozlik.
E Minas Gerais é o estado com maior número de casos suspeitos de dengue no país. Por lá, 88 municípios estão em estado de alerta. Por isso, a ação de limpeza alcançou desde as crianças até os adultos. A Yasmin Barbosa tem só 10 anos, mas já sabe que com o mosquito Aedes aegypti não se brinca. Eu aprendi que a gente não pode deixar águas paradas, não pode deixar a água acumular. Você tem que tomar cuidado se você tem pneu na sua casa, alguma coisa assim com água. Ela é uma das 350 crianças que estudam na Escola de Ensino Fundamental São Pedro e São Paulo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesta sexta-feira, a aula da garotada foi especial. Eles receberam a visita de um mutirão do Dia Nacional de Combate ao Mosquito. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário em Exercício, Alberto Beltrame, participou da mobilização em Belo Horizonte. Ele afirma que as crianças têm um papel fundamental na luta contra o mosquito, porque multiplicam o que aprendem em casa e fiscalizam se os pais estão fazendo tudo certo. As crianças absorvem rapidamente as mensagens que são transmitidas e são um importante veículo para levar essa mesma informação para os seus familiares. A diretora da escola, Rosane Belicó, conta que as ações de limpeza são frequentes, mas afirma que o mutirão tem um papel importante de chamar a atenção para que toda a comunidade esteja engajada no combate ao mosquito. Trabalhe na educação que você conseguirá um mundo melhor. Nossa comunidade já melhorou muito com esse tipo de ação. Lição aprendida na escola, hora de botar tudo em prática. O ministro, militares do Exército, representantes do governo municipal e Defesa Civil também fizeram uma vistoria em algumas casas do bairro. A técnica em enfermagem, Anastácia Silva, recebeu a visita. Ela diz que toda a vizinhança está mobilizada. Importante a gente ter esse contato com o vizinho, porque os vizinhos também têm criança pequena. Então a gente fazendo a nossa parte, comunicando com eles também, né? Cada um vai fazendo um pouquinho. O governo federal fez ainda a entrega de 10 carros que serão usados em ações de prevenção e combate ao mosquito, principalmente nos municípios com população entre 50 mil e 500 mil habitantes e que tiveram maior número de casos de dengue confirmados nos últimos 5 anos. Reportagem Rodrigo Sacconi. 19h12 no horário brasileiro de verão. E as ações de combate ao mosquito não pararam por aí. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa viagem, mostrando que todo o Brasil se mobilizou para acabar com o Aedes aegypti. É já já. E agora vamos até Chapecó, em Santa Catarina, onde está a repórter Luana Karin, que vai dar os detalhes sobre o velório das vítimas do acidente de avião da Chapecoense na Colômbia. Boa noite, Luana. Antes de falar sobre esses detalhes, conta pra gente onde você está neste momento e o clima por aí. Boa noite, Glaucia e Ayrton, e boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. Eu estou exatamente no gramado da Arena Condá, o estádio da Chapecoense, onde estão sendo feitos os últimos ajustes para a cerimônia de amanhã. Aqui serão veladas 51 vítimas do acidente que deixou 71 mortos. Eu cheguei a Chapecó no início da tarde e o que encontrei foi uma cidade em luto. Na fachada das casas, dos prédios, nos outdoors, há bandeiras com as cores da Chapecoense, o verde e o branco, acompanhadas de uma faixa preta em sinal de luto. Aqui no estádio a situação, claro, não é diferente. Durante toda a tarde, grupos de jovens cantavam hinos em homenagem à Chapecoense. Em outra parte da arena, as pessoas deixavam flores, cartazes, acendiam velas em memórias às vítimas. Agora, Luana, o governo está dando todo o apoio para que os corpos das vítimas sejam transportados da Colômbia. Você tem informações sobre esse traslado e quando chega aqui no Brasil? Tenho sim, aí estão 3 aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira, vão sair a qualquer momento de Medellín, na Colômbia. Elas já estão prontas para vir para o Brasil trazendo os corpos das vítimas desse fatídico acidente. Esses aviões devem fazer uma parada em Manaus e seguir aqui para Chapecó, onde devem chegar amanhã por volta das 8 horas da manhã. Além dos tripulantes da aeronave, viajaram à Colômbia 2 representantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Esses técnicos foram indicados pelo governo brasileiro para acompanhar a investigação das causas do acidente, que está sob responsabilidade das autoridades colombianas. O presidente Michel Temer vai estar no aeroporto de Chapecó amanhã cedo para receber os corpos e participar de uma homenagem às vítimas.
E Luana, conta pra gente como é que vai ser esse velório coletivo por aí. Quantas pessoas devem passar pelo estádio do Chapecoense? Olha, Glaucio, os caixões de 51 vítimas vão sair do aeroporto de Chapecó em caminhões abertos e seguir em carreata até aqui o estádio. Um trajeto curto que leva 15 minutos em condições normais, mas que amanhã deve levar cerca de 2 horas. Aqui no gramado vão ficar cerca de 2.000 pessoas, entre familiares e amigos das vítimas. Eles terão um momento só deles, que deve durar em torno de 1 hora. E após isso, os portões do estádio serão abertos para que os torcedores se despeçam do time. 19.000 pessoas devem ocupar as arquibancadas. E nas ruas de Chapecó, outras milhares devem acompanhar o velório por telões. Entre as outras 20 vítimas do acidente estavam um venezuelano, um paraguaio e 5 bolivianos. Os 13 demais eram jornalistas brasileiros que serão velados em outras cidades do país. Ao vivo de Chapecó, Santa Catarina, Luana Karen. Tudo pronto para mais uma prova do Enem. Quase 300.000 estudantes de todo o país vão fazer o exame neste final de semana. Hora de conferir o local da prova e acessar o cartão de confirmação na página do Enem. A Voz do Brasil dá algumas dicas para os estudantes. 277 mil estudantes vão fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, neste final de semana, em 165 municípios brasileiros. Esta é a segunda aplicação do Enem neste ano e ocorre por causa das ocupações de escolas e de institutos de ensino superior, que inviabilizaram o exame para aproximadamente 3% dos inscritos. De acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pela prova, já está tudo pronto para o Enem. Agora é hora de o estudante prestar muita atenção. Saia cedo de casa e confira o trajeto até o local da prova com antecedência. Não esqueça o documento de identificação oficial com foto: RG, carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho ou certificado de reservista. Se você perdeu sua identidade, leve o boletim de ocorrência. Não esqueça também caneta de tinta preta com tubo transparente. É importante se alimentar antes da prova e levar um lanchinho, água, barra de cereal ou chocolate. Faça uma boa leitura de cada questão e tome cuidado para não fugir do tema da redação. A todos, uma boa prova. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil. Objetos curiosos, novidades tecnológicas, ideias para facilitar a vida das pessoas. Exatamente. Tudo isso numa feira em Brasília que reúne institutos de tecnologia de todo o país. E a intenção é despertar o interesse de jovens e crianças para a ciência e garantir a formação de profissionais para o futuro. Fazer um foguete com água, garrafas PET, papelão e ainda conseguir lançá-lo a mais de 100 metros de altura. Parece brincadeira, mas aqui na exposição Mundo MCTIC, no estande da Agência Espacial Brasileira, isso é realidade. O Pedro Trem, estudante de Brasília de 9 anos, construiu seu próprio foguete e ficou muito orgulhoso com o resultado. Achei meu foguete muito legal, maneiro, 10. Tô feliz. Outra atração do evento são os estandes de realidade virtual. Num dos estandes, usando óculos especiais, é possível fazer um sobrevoo na cidade do Rio de Janeiro sem sair do lugar. A sensação é mesmo muito real. A única contraindicação é para quem tem medo de altura. Wesley Costa, de 19 anos, que o diga. Dá um pouco frio na barriga, mas tudo de bom. Essa é a primeira edição da feira, organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. São 25 estandes de institutos e entidades vinculadas ao Ministério. A ideia é aproximar a ciência das pessoas, como explica Igor Tales, coordenador nacional da exposição. A gente tem um déficit, de certa forma, grande no Brasil de formação de físicos, químicos, biólogos. Então a gente quer mostrar as aplicações práticas da física, da química, da biologia, da geografia, enfim, dos diversos campos de estudo que a gente tem no Brasil. O Guilherme Coelho, de 12 anos, aproveitou a exposição para vestir uma roupa de astronauta. Eu tenho vontade de ser astronauta, pelo menos por um dia. A exposição acontece em Brasília até domingo, das 9 às 17 horas. A entrada é gratuita. Reportagem Beatriz Amida. 19 horas 20 minutos no horário brasileiro de verão.
E a gente volta a falar do Dia Nacional de Combate ao Mosquito. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em Curitiba, no Paraná, onde visitou um colégio e orientou estudantes a combater focos do Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve no Paraná, onde participou de ações da campanha para conscientizar a população sobre a importância do engajamento de todos na luta contra o Aedes aegypti. Se não tem o foco, não tem o mosquito. Se não tem o mosquito, não tem a doença. Então, essa mobilização permanente, estamos fazendo o início antes do verão, que é o período em que os mosquitos mais se proliferam. Então, vamos todos, cada um dos cidadãos brasileiros, tratar de eliminar os focos do mosquito. Podemos evitar crianças com microcefalia, mortes por dengue hemorrágica e pessoas que ficam 6 meses afastadas do serviço com chikungunya. É um custo alto para a sociedade brasileira que pode ser eliminado com um gesto simples, que é a eliminação do foco do mosquito. Por todo o país, serão realizadas visitas a imóveis que contarão com a participação permanente de mais de 260 mil agentes comunitários de saúde e 60 mil agentes de controle de endemias, além do apoio de 6 mil militares das Forças Armadas. O mutirão será feito em órgãos públicos e estatais, unidades de saúde, escolas, residências, canteiros de obras e outros locais. Reportagem Janari Damascena. E enquanto o ministro Ricardo Barros estava no Paraná, aqui em Brasília os funcionários da saúde faziam um pente fino no prédio do Ministério e em toda a esplanada. Não tem trégua para o mosquito Aedes aegypti. Vamos conferir na reportagem de Gabriela Noronha. No Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti, cada canto do prédio do Ministério da Saúde foi examinado. Nada escapou aos olhares atentos das cerca de 40 pessoas, entre agentes da Vigilância Sanitária e bombeiros, que fizeram uma vistoria interna e externa nos prédios da esplanada dos ministérios. A ideia é reforçar a importância de que cada um faça sua parte no combate ao mosquito Aedes aegypti. Os funcionários aprovaram a iniciativa. Às vezes nós deixamos passar, inclusive no próprio local de trabalho. Daí a importância dessas ações e as ações de mídia. A gente sempre imaginava que era uma coisa que estava distante da gente, né? Não é, está muito próximo. Qualquer oportunidade que a gente deixa, eles chegam. Dos carros comprados pelo Ministério da Saúde para ajudar os estados no combate ao Aedes, 2 foram entregues nesta manhã em Brasília. Segundo Humberto Fonseca, secretário de Saúde do Distrito Federal, esses veículos vão servir para transportar os agentes. Nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde, né? Esses 2 veículos que hoje foram entregues vão nos ajudar a levar nossos agentes até as casas para fazer a orientação, a verificação, a pesquisa de focos de dengue. E em São Paulo, o governo também promoveu ações de combate ao Aedes. A gente vai saber mais sobre essa mobilização com o repórter Leonardo Meira. Pois é, Gabriela, se tem alguém difícil de fazer amigos é o Aedes aegypti. Numa peça de teatro na Escola Estadual Alcides da Costa, na zona oeste da capital paulista, as crianças colocaram o mosquito pra correr. Fora! 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 As crianças da escola deram um show, fizeram até folhetos informativos para distribuir na vizinhança com dicas para eliminar os focos do mosquito, como explica o estudante Romeu Nani Neto, de 10 anos. A gente ensina como prevenir as doenças que eles trazem, as dores. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou das atividades e disse que as escolas têm papel importante na mobilização de toda a sociedade. O ambiente escolar é absolutamente propício para que a gente possa ter também um desdobramento de conscientização das crianças brasileiras de combate ao mosquito. Algumas casas da região também foram vistoriadas. Na casa do eletricista Elcio Monsores, que fica bem em frente à escola, o que não falta é prevenção para manter o mosquito bem longe. Minhas plantas aqui eu utilizo água sanitária e não deixo água empoçada de jeito nenhum. E a pesquisa do Instituto Butantan para desenvolver a vacina contra a dengue já está na fase final. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também esteve na escola e anunciou que a fábrica que vai produzir as vacinas deve ficar pronta dentro de 3 meses. Pode ser que... Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém a execução das penas de condenados por desvios de verbas destinadas ao SUS. Cemitério pode pedir de volta jazigo adquirido por cliente que não paga taxa de manutenção. Funcionário receberá indenização de hipermercado que servia alimentos vencidos no refeitório. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Johnny Luna. E eu sou o Arthur Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, nega habeas corpus e mantém prisão de 2 empresários no Paraná. Eles foram condenados em primeira e segunda instâncias por desviar verbas do SUS. Ricardo Viula. De acordo com o processo, o dinheiro era destinado a municípios paranaenses e acabou sendo desviado para empresas de consultoria e assessoria. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul, foi mantida a condenação dos empresários em mais de 38 anos de prisão pelos crimes de peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, corrupção ativa e associação criminosa. Ao recorrer ao STF, os empresários alegavam que ainda cabem recursos contra a decisão no Superior Tribunal de Justiça e no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, ao analisar o caso, o ministro Dias Toffoli lembrou que no mês de novembro, o STF fixou tese de repercussão geral, no sentido de que a prisão em segunda instância não fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Cemitério pode pedir de volta jazigo de cliente que não paga taxa de manutenção, mas deve restituir parte do valor já pago. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. A comunidade religiosa João 23, que administra o cemitério do Morumbi em São Paulo, terá de devolver os valores pagos por cliente que adquiriu jazigo, mas não pagava taxas de manutenção há 7 anos. A administradora moveu ação de cobrança contra o cliente, mas como a dívida não foi quitada, a empresa pediu a rescisão do contrato e a retomada da sepultura. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu ao cliente o direito de reaver 70% do valor pago pelo jazigo. A administradora recorreu ao STJ, mas o relator ministro Vilas Boas Cueva manteve o entendimento da Justiça Paulista. Ele explicou que o cliente pagou pelo uso do jazigo e que a inadimplência foi somente quanto ao pagamento das taxas de manutenção. Funcionário receberá a indenização de hipermercado que servia alimentos vencidos no refeitório. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Liamara Mendes. Após ser condenado em segunda instância, a rede de hipermercados Irmãos Mufato e Companhia recorreu ao TST. A relatora do caso, ministra Kátia Magalhães Arruda, destacou que o Tribunal Regional do Paraná comprovou os argumentos defendidos pelo profissional e que uma nova decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Por essas razões, ela negou o recurso da empresa, que deve indenizar em R$10 mil o empregado. A decisão foi unânime. Motoboy preso acusado de furtar a própria motocicleta será indenizado. A decisão é da Justiça de Santa Catarina, Kirk Moreno. O motoboy foi preso durante uma blitz e levado à delegacia, onde permaneceu por 2 horas até os policiais constatarem a falha no sistema de dados de bens furtados. A moto realmente tinha sido furtada, mas foi recuperada em seguida com a prisão do autor da infração. O sistema, entretanto, não atualizou o dado e o veículo continuou a constar como furtado. Em defesa, o Estado argumentou que a condução do apelante à delegacia se deu para resguardar os interesses da sociedade, mas a Justiça condenou o Estado a indenizar o homem por danos morais no valor de R$5 mil. Trabalhador que revendia produtos comprados com desconto da empregadora não consegue reverter justa causa. A decisão é da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Como o trabalhador tinha desconto nas mercadorias, ele vendia os produtos com valor abaixo do preço cobrado pela empresa. Ao descobrir a conduta, a empresa dispensou o trabalhador por justa causa. Mas ele pediu na Justiça a reversão da medida, sustentando não ter cometido infração. A Justiça considerou válida a justa causa aplicada e julgou improcedente os pedidos do autor. Ainda cabe recurso da decisão. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Lei que pune o abuso de autoridade pode ser votada na semana que vem. Mudanças no ensino médio seguem para a Câmara dos Deputados. Com a apresentação de 3 projetos, termina mais uma edição do programa Jovem Senador. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Os senadores podem votar na semana que vem a proposta que atualiza a Lei de Abuso de Autoridade. O texto não é consenso e divide a opinião de parlamentares. O plenário também deve analisar o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Quem conta como serão as votações é o repórter George Cardim. Na terça-feira, os senadores devem votar a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos, com exceção dos que já estão no cargo e ainda não foram reeleitos. O texto também facilita a apresentação de projetos de iniciativa popular. Ainda na terça-feira, o Senado examina a proposta que atualiza a Lei de Abuso de Autoridade. Entre outros pontos, o texto prevê pena de até 4 anos de prisão, além de multa, para autoridades como policiais, promotores e juízes que cometam algum tipo de abuso, como a obtenção ilegal de provas, o grampo telefônico sem autorização ou a prisão ilegal de alguém. O projeto não é consenso entre os parlamentares, mas o relator da matéria, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, defende que a legislação deve proteger o cidadão sem prejudicar as investigações de combate à corrupção. Nós não podemos nem imaginar prejudicar o tipo de investigação que se realiza no Brasil hoje e que eu a cada dia saúdo com satisfação. Mas não vamos transformar essa oportunidade, esta crise, num espaço para avanços corporativos. Vamos viabilizar uma legislação que contenha os abusos. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, afirmou que a proposta de emenda constitucional que fixa limite de gastos públicos é a providência mais palatável diante do que chamou de desastre instalado no país nos últimos 13 anos pelo governo do PT. Caiado lembrou que em outros países onde houve crises econômicas, como Portugal, Espanha e Grécia, o remédio foi ainda mais amargo, pois chegou a haver confisco de salários. Para Ronaldo Caiado, é preciso sim conter os gastos e a proposta que passará por um segundo turno de votação no Senado é a adequada, afirmou. E aí vem as teses, olha, vamos penalizar a saúde, vamos penalizar a educação. Quem penalizou a saúde foi o PT. Fechou 25 mil leitos no país, destruiu toda a estrutura das Santas Casas, inviabilizou o atendimento do SUS, contingenciou o que não tinha, porque na verdade, peça orçamentária do PT sempre foi uma ficção. Ainda sobre a PEC que limita os gastos públicos por 20 anos, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, trouxe dados da pesquisa do Data Senado, que revela que 342 mil são contrários à proposta e apenas 23 mil são favoráveis. Paulo Paim voltou a afirmar que a PEC dos gastos públicos vai retirar dinheiro de setores importantes e vai prejudicar investimentos num prazo além do mandato de quem a propõe, o que inviabiliza futuras negociações de outros governos num contexto diferente do atual. Serão atingidos quem? A saúde, a educação, a ciência, a tecnologia, a agricultura familiar, previdência. A reforma da previdência é tão urgente assim? Não é. É porque é de lá que querem tirar o dinheiro para viabilizar o desastre que é a PEC 55. O salário de deputados e senadores poderá baixar de 33 mil para 26 mil reais. A proposta foi aprovada nesta semana na Comissão de Assuntos Econômicos e terá que ser examinada no plenário do Senado, como informa o repórter Bruno Lourenço. O texto volta os salários dos parlamentares, hoje em R$ 33.763, para o valor de 2014, R$ 26.723,13. A proposta é da presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná. Ela diz que no momento em que o Congresso discute corte de gastos por meio de uma emenda constitucional, não é justo que os parlamentares fiquem de fora desse esforço. Nós já conseguimos retirar o 14º e o 15º salários dos senadores e deputados e penso que essa casa
tem que ter a decência, se for aprovar a PEC 55, de aprovar também a redução dos salários dos senadores e dos deputados. E seguiu para a Câmara dos Deputados a medida provisória que reformula o ensino médio. A proposta foi aprovada esta semana na comissão mista sob protestos de senadores da oposição. Reportagem de Paula Groba. De acordo com o texto aprovado na comissão, estão de volta ao currículo do ensino médio as disciplinas Arte e Educação Física. Sobre a implementação do aumento da carga horária, o relator Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, optou por implementá-la de forma gradual, estabelecendo que no prazo máximo de 5 anos a partir da publicação da lei, todas as escolas de ensino médio do país tenham carga horária anual de pelo menos 1.000 horas. O texto ainda mantém a inclusão dos profissionais com notório saber na lista dos que podem atuar na formação técnica e profissional. Também amplia para 60% a carga horária do ensino médio destinada às disciplinas da Base Nacional Comum Curricular. Pedro Chaves explicou que acatou algumas sugestões finais de parlamentares na véspera da votação, mas que as sugestões não modificam o conteúdo da proposta. Fizeram algumas mudanças, mas na verdade não na sua essência, mas no aspecto da forma. Por exemplo, data, quando começa, na verdade. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, reconheceu a necessidade de modificações nas regras do ensino médio, mas reiterou que a reforma não pode ser analisada pelo Congresso por meio de medida provisória. Profundas mudanças no sistema educacional não podem ser realizadas de maneira impositiva. Afirmamos veementemente que a realização de uma reforma desta envergadura, por meio de medida provisória, é antidemocrático. Terminou hoje a edição de 2016 do programa Jovem Senador. Durante 4 dias, os 27 estudantes selecionados vivenciaram os trabalhos legislativos e sugeriram projetos de lei. A reportagem é de Marcela Cunha. Na 6ª edição do programa Jovem Senador, os estudantes elaboraram 3 propostas. A primeira torna crime atos de discriminação ou preconceito de procedência regional ou identidade cultural e institui o Dia Nacional de Combate ao Preconceito de Procedência Regional e Identidade Cultural. Outro projeto permite que pessoas físicas e jurídicas possam optar por aplicar uma parcela do imposto de renda para projetos esportivos com finalidade educacional, apresentados por escolas públicas. A última proposta dos estudantes prevê que produtos cosméticos e alimentícios que contenham substâncias comprovadamente cancerígenas divulguem informações sobre o risco de desenvolvimento da doença na embalagem. As propostas dos estudantes podem se transformar em projetos de lei do Senado se forem acolhidas pela Comissão de Direitos Humanos. O presidente do programa Jovem Senador, Pedro Manuel Silva Neto, representante da Paraíba, elogiou a iniciativa. A gente consegue reunir jovens empoderados e que vêm de diferentes realidades. Jovens de ONGs, jovens que vêm das igrejas, do movimento estudantil, dos grêmios estudantis. E isso é muito importante porque mostra que há uma pluralidade de vivência, de ideias, de sonhos e de utopias. Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Larissa Bortoni, Leila Herédia, Lúcio Bar Rodrigues e Paulo César Lopes. Áudio Eliseu Caires. Apresentação Malúcia Ribeiro e Vladimir Espinosa. Produção Rádio Senado sob a direção de Van Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite, até segunda. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizará nesta quinta-feira, em sua sede, a partir das 10 horas, o Diálogo Público Desenvolvimento da Infraestrutura Nacional, Desafios para o Controle e para a Fiscalização. O evento tem como principais objetivos discutir os desafios da área de infraestrutura, estreitar o relacionamento entre os entes federais e mostrar os principais trabalhos realizados pelo Tribunal. Entre os temas selecionados para este encontro estão os acordos de leniência, a fiscalização das sociedades de propósito específico em contratos de concessão, a inovação e a tecnologia em prol do controle e a prorrogação dos contratos de concessão e o ambiente de regulação. A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site www.tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizará nesta quinta-feira, em sua sede, a partir das 10 horas, o diálogo público Desenvolvimento da Infraestrutura Nacional, Desafios para o Controle e para a Fiscalização. O evento tem como principais objetivos discutir os desafios da área de infraestrutura, estreitar o relacionamento entre os entes federais e mostrar os principais trabalhos realizados pelo Tribunal. Entre os temas selecionados para este encontro estão os acordos de leniência, a fiscalização das sociedades de propósito específico em contratos de concessão, a inovação e a tecnologia em prol do controle e a prorrogação dos contratos de concessão e o ambiente de regulação. A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Parques nacionais poderão contar com serviços da iniciativa privada. Empresários de transporte defendem limite à gratuidade de passagens. Tragédia aérea com a Chapecoense ainda repercute entre deputados. Boa noite. Em 7 anos, a Chapecoense subiu às 4 divisões do futebol brasileiro e conseguiu chegar à final de um torneio internacional, tornando-se exemplo para os times do interior do país. Geovânia de Sá, do PSDB catarinense, espera que a união da equipe, que tantos títulos levou para a cidade de Chapecó, inspire cada brasileiro a construir um país melhor para todos. Com pesar, Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, se solidarizou com a Associação Chapecoense de Futebol e lamentou especialmente a morte do colega de infância e narrador esportivo da Rádio Super Condá, Gelson Galiotto. Ele desejou ainda que os sobreviventes tenham uma pronta recuperação. A tragédia que vitimou a delegação da Chapecoense abalou não só o Brasil, mas todo o mundo. Rodrigo Martins, do PSB, estendeu o abraço fraterno da população do Piauí, em especial da cidade de Teresina, aos familiares e amigos das vítimas, pedindo a Deus que dê consolo e força à cidade de Chapecó. Consternado com o acidente aéreo na Colômbia, Edinho Bez, do PMDB, lamenta a morte do amigo Delfim Peixoto, vice-presidente da CBF para a região sul e presidente da Federação Catarinense de Futebol. O deputado elogiou a iniciativa do Atlético Nacional de entregar simbolicamente o título sul-americano à equipe de Santa Catarina. José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, também ressalta a atitude do Atlético Nacional, que abriu mão do título em nome da Chapecoense. O parlamentar registrou a comoção do povo gaúcho com a tragédia, já que vários atletas eram de Caxias e foram contratados para reforçar o time de Chapecó. Com as recentes conquistas, os jogadores da Chapecoense passaram alegria e muita esperança não só ao povo catarinense, mas a todo o Brasil. Para Carlos Henrique Gaguin, do PTN de Tocantins, esse será o legado deixado pela equipe. Na avaliação de Saraiva Felipe, do PMDB Mineiro, o desastre aéreo vai marcar o futebol brasileiro e o esporte em toda a América Latina. O congressista se solidarizou com os familiares, amigos e torcedores da Chapecoense e dos jornalistas que estavam no mesmo voo. O Brasil está de luto com a tragédia ocorrida com a delegação da Chapecoense e jornalistas brasileiros. Francisco Floriano, do Democratas do Rio de Janeiro, se solidarizou com os parentes das vítimas, pedindo a bênção de Deus nesse momento de dor. André Sanches, do PT de São Paulo, analisa que a tragédia ocorrida com a equipe da Chapecoense deixa uma marca na história esportiva do país. Para o deputado, o acidente deve servir como ponto de partida para um grande debate sobre a reformulação da aviação brasileira. O futebol está relacionado à alegria e à empolgação das torcidas, mas o acidente aéreo que matou membros da delegação da Chapecoense, da tripulação e da imprensa trouxe sofrimento. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, espera que todos os que perderam entes queridos no desastre se sintam abraçados pela onda de solidariedade que chega de todas as partes do Brasil e do mundo. Nilton Tato, do PT de São Paulo, também manifestou solidariedade à população de Santa Catarina, em especial ao povo de Chapecó, pelo desastre que matou 71 pessoas na Colômbia. O jogador Ananias, um dos atletas da Chapecoense que faleceu no desastre, recebe a homenagem de Kleber Verde, do PRB. O deputado se solidariza com os familiares das vítimas e destaca que Ananias era natural de Imperatriz, no Maranhão. Ele também lamenta a morte de jornalistas e outros profissionais que acompanhavam o time de Chapecó.
Para Bacelar do PTN, o acidente abalou o futebol nacional e a população brasileira. E como torcedor do Esporte Clube Bahia, o deputado também homenageou Ananias, atleta formado no time de base do Bahia e que em 2010 ajudou a colocar o time tricolor na elite do futebol brasileiro. Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, por sua vez, prestou homenagem ao zagueiro Felipe Machado, da Chapecoense. O deputado conta que estudou na mesma escola do atleta na cidade gaúcha de Gravataí, onde Felipe era conhecido e querido por todos e já sonhava com um futuro promissor na carreira. A morte dos atletas da Chapecoense é uma perda enorme para a sociedade brasileira, afirma Carlos Andrade, do PHS de Roraima. Ele se solidariza com as famílias das vítimas e diz que a tragédia entristeceu o país. Para ele, não há palavras que possam consolar os corações dos que perderam entes queridos no acidente. Benito Gama, do PTB baiano, manifesta profundo sentimento de pesar pelo desastre aéreo ocorrido na Colômbia com o time catarinense. Ele acredita que todos os brasileiros se sentem enlutados com a notícia e lembra que as vítimas eram jovens, que entrariam em campo para trazer alegria ao povo de Santa Catarina e de todo o Brasil. Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, lamentou o desastre de avião que culminou na morte dos atletas da Chapecoense. Ele afirma que o clima de comoção e consternação tomou conta do meio esportivo e da sociedade brasileira. O deputado manifesta sentimentos de pesar a todos os familiares. Átila Lins, do PSD, declara em nome do Amazonas pesar ao povo de Santa Catarina e mais especificamente a população de Chapecó pela morte dos atletas do time local em desastre aéreo na Colômbia. Ele lamenta também a perda de profissionais da imprensa e dirigentes esportivos que estavam no voo. Transportes. Cerca de 45 mil pessoas morrem por ano vítimas da violência no trânsito. Keiko Ota, do PSB de São Paulo, ressalta que a grande quantidade de acidentes se deve a uma legislação que não pune com rigor os motoristas que dirigem sob efeito de álcool. A gratuidade de passagens no transporte coletivo foi questionada durante a audiência pública na comissão que analisa a elaboração dos planos de mobilidade urbana dos municípios. A reportagem da Rádio Câmara acompanhou o debate e traz mais informações sobre o assunto. Empresários de transporte defendem limite à gratuidade de passagens de ônibus, trem e metrô. O tema foi debatido na comissão mista que analisa a medida provisória que amplia para 7 anos o prazo para os municípios elaborarem os planos de mobilidade urbana. A execução dos planos é uma exigência da Lei de Mobilidade Urbana. A norma deu prazo de 3 anos para a elaboração do plano, que expirou em abril de 2015. Com a MP, as cidades terão até abril de 2019 para apresentar as metas de mobilidade. A proposta recebeu 37 emendas para incluir novos temas ao texto base, que trata apenas da prorrogação do plano. Uma delas exige que a gratuidade nas tarifas de transporte seja custeada com recursos específicos previstos em lei, sendo vedado atribuir o custo aos usuários do serviço. Para Ivo Palmeira, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a gratuidade tarifária se justifica como benefício de assistência social, mas não deve ser ampliada. Hoje essa gratuidade ela é custeada com a tarifa. Os demais usuários que usam o transporte público estão pagando essa gratuidade. Estão pagando 20% a mais em média no Brasil, uma tarifa de transporte coletivo, seja ônibus, metrô ou trem, para custear essas gratuidades. Qual que é a ideia? As emendas que constam na medida provisória, ela cria uma barreira para novas gratuidades. Os vereadores não poderiam conceder as novas gratuidades a partir da edição da lei. Já vai ajudar e vai diminuir esse rombo. Já o deputado João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo, que solicitou o debate, é autor de 3 emendas. Entre elas, a que obriga as prefeituras de todas as cidades a implantar ciclovias e a que transforma a bicicleta em um meio de transporte público individual. O serviço seria remunerado
Estado e contaria com veículos de aluguel, incluindo bicicletas compartilhadas para a realização de viagens individuais. É transporte público individual, mas é uma alternativa de transporte público. Isso pode ser feito de várias maneiras, ou através de uma tarifa de pequeno valor, tarifa módica, como já diz a legislação sobre transporte, ou através de parcerias que possam ser estabelecidas, por exemplo, em troca de publicidade. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, presidente do colegiado, apresentou emenda que faz diversas alterações na Lei de Mobilidade Urbana. Uma delas permite que municípios com frota igual ou superior a 3 milhões de veículos implantem programas próprios de inspeção. Ele defendeu a MP. Fazer a adequação da participação dos municípios nos planos nacionais de mobilidade, dando uma elasticidade de 7 anos ao prazo previsto originalmente, que era de 3. Então, essa adequação é importante para que a gente tenha um estímulo também aos municípios a se adequarem na legislação e poderem participar dos financiamentos. Segundo o Ministério das Cidades, após o encerramento do prazo, 171 municípios, que representam 23% da população brasileira, declararam já ter feito o plano de mobilidade urbana. Esse universo equivale a apenas 5% dos mais de 3 mil municípios obrigados a ter o plano de mobilidade. Do total, com o plano implementado, 142 municípios situam-se nas regiões Sul e Sudeste. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Política. Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a maioria do povo brasileiro está sendo desrespeitada quando propostas importantes avançam no Congresso sem uma discussão mais aprofundada sobre cada assunto. Um dos temas destacados pela congressista diz respeito à reformulação do ensino médio. Érica Cocai também rechaçou ações do governo Temer, que chamou de ilegítimo, afirmando que interesses particulares estão arruinando o país e destruindo qualquer perspectiva de desenvolvimento nacional. Ela entende que um presidente sem votos não tem como continuar no poder. Justiça. Ao afirmar que o PDT é a favor do projeto que define medidas de combate à corrupção, Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, destaca que as medidas devem valer para todos, sem exceção. Para ele, a proposta encaminhada ao Congresso está em sintonia com o sentimento do cidadão, contra privilégios a qualquer setor. Sobre a aprovação das medidas anticorrupção na Câmara, Expedito Neto, do Solidariedade de Rondônia, declara que qualquer anistia deve ser combatida e acredita que a sociedade passa por um momento de transformação em que o povo começa a exigir a punição dos corruptos. Agora é lei. A advogada que der à luz e for a única responsável por uma causa terá direito a pedir a suspensão de prazos processuais por 30 dias contados do parto. Para o pai advogado, a suspensão será de 8 dias. Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, comemora a sanção do projeto que, segundo ela, era aguardado pelas advogadas há muito tempo. Soraya Santos lembra que antes as advogadas tinham que pagar outro advogado para dar continuidade a uma ação, já que os prazos não eram suspensos. A lei também garante que a advogada grávida tenha preferência na sustentação oral. Segurança Pública. Somente este ano, 91 agências bancárias sofreram com ação de vândalos na Paraíba. Benjamin Maranhão, do Solidariedade, sugeriu ao Ministério da Justiça uma ação conjunta da Polícia Estadual e da Força Nacional para desbaratar grupos criminosos que implodem caixas de bancos, em especial no interior dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. A Comissão Especial da Lei Orgânica de Segurança Pública aprovou o parecer do deputado Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense. O texto institui o SINASP, Sistema Nacional de Segurança Pública, para estabelecer diretrizes gerais na organização e funcionamento de agentes de segurança pública. Ouça a reportagem. O SINASP será integrado pelas polícias federal, rodoviária, ferroviária, civis e militares, além de bombeiros militares, guardas municipais, agentes penitenciários, peritos e agentes de trânsito. Pela proposta, os integrantes do sistema podem atuar em conjunto ou isoladamente, devendo comunicar eventual operação ao responsável por cada circunscrição.
A coordenação será do Ministério da Justiça e terá parceria de eventuais sistemas criados por estados e municípios. Para Ronaldo Benedê, a aplicação da lei orgânica vai ajudar a alterar os índices de criminalidade do país. Se nós fizermos a aplicação desta lei de forma correta, tenho certeza que a gente vai começar a mexer nos índices de criminalidade. Em vez de a curva aumentar, crescer, nós vamos fazer essa curva diminuir e vamos trazer mais felicidade à sociedade brasileira, porque esse é o objeto da política. O sistema de segurança pública deverá seguir princípios como a proteção dos direitos humanos, a resolução pacífica de conflitos e o uso proporcional da força. Esse sistema será formado por conselhos para propor diretrizes para as políticas de segurança, a partir de prevenção e repressão da violência. Os conselhos serão compostos por representantes do governo, de sindicatos de trabalhadores em segurança pública, do judiciário, legislativo, além de entidades da sociedade civil ligadas a políticas de segurança pública. A União, pela proposta, deve elaborar Plano Nacional de Segurança Pública, com validade de 10 anos, para articular as ações do setor, com prioridade para a prevenção à criminalidade. O plano deverá conter objetivos, ações estratégicas, metas e indicadores e definir forma de financiamento e gestão das políticas de segurança pública. Pela proposta, estados e municípios que não instalarem seus conselhos ou não definirem planos de segurança pública em até 2 anos da publicação da lei ficarão sem recursos da União para combater a violência. O texto garante ainda a todos os policiais e bombeiros o adicional por periculosidade e insalubridade, ainda que trabalhem em atividades administrativas. O benefício vale também para cargos de livre nomeação e exoneração do SINASP. O parecer também prevê o envio de uma sugestão para o Executivo para reorganizar a Polícia Federal. Entre outras mudanças, a proposta funde os cargos de agente e escrivão da Polícia Federal e reestrutura as carreiras da entidade. Com a aprovação na reunião, que durou 15 minutos, a proposta será numerada e começará a tramitar nas comissões da Câmara. O último encontro do colegiado, criado em março de 2015, havia sido há 1 ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda. Relações Exteriores. O Parlamento do Mercosul vai se reunir em Montevidéu, no Uruguai. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, participa do encontro como vice-presidente da Comissão de Educação do Bloco. Ela vai propor discussão sobre os altos índices de violência contra a mulher no Brasil e na América do Sul, a partir de debate sobre política de gênero. Benedita da Silva ressalta que o alerta sobre a necessidade de maior participação das mulheres nas decisões da sociedade deve fazer parte da formação educacional dos cidadãos com o objetivo de reverter este quadro. Ela ainda lembra que, entre as mulheres, as negras são as que mais sofrem violência, não apenas doméstica. Saúde. O STF vai decidir se valida ou não a resolução da Anvisa que proíbe a comercialização de cigarros com aroma e sabor. Chico D'Angelo, do PT Fluminense, critica a ação direta de inconstitucionalidade encaminhada ao Supremo pela Confederação Nacional das Indústrias, que questiona a competência da Anvisa para tratar do assunto. Economia. O Brasil vive a maior instabilidade econômica de sua história, segundo a avaliação de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. O parlamentar entende que a prioridade para tirar o país da situação atual é criar ferramentas para a geração de emprego e renda. Marcos Pestana observa que a crise vivida pelos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul e que já alcança Minas Gerais pode ser uma antecipação do que pode ocorrer com a economia do Brasil como um todo. Turismo. Para aproveitar melhor o potencial econômico e turístico dos parques nacionais, a Câmara debateu a possibilidade de conceder à iniciativa privada a exploração de serviços como estacionamento, lanchonete e transporte interno, entre outros. Saiba mais detalhes sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. Autoridades do governo ligadas a turismo e meio ambiente defendem a concessão de serviços à iniciativa privada nos parques nacionais. Deputado sugere até medida provisória para acelerar o processo. O tema foi debatido em audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara nesta quarta-feira, com o objetivo de ampliar a visitação nos parques nacionais. O Instituto Chico Mendes, responsável pela gestão das unidades de conservação, e a Embratur, que promove o turismo, concordam que o potencial do país é subaproveitado. No ano passado, os 76 parques nacionais receberam cerca de 7 milhões de visitantes. No entanto, quase metade desse volume se concentrou nos parques da Tijuca, onde fica o Corcovado, no Rio de Janeiro, e no Parque do Iguaçu, que abriga as cataratas no Paraná.
Nos Estados Unidos, por exemplo, os parques recebem cerca de 300 milhões de visitantes por ano. Diante da crise econômica brasileira e do teto de gastos da União, que tende a ser aprovado no Congresso, o diretor de Criação e Manejo do ICMBio, Paulo Carneiro, admitiu que o caminho é a concessão de serviços à iniciativa privada. Carneiro confirmou ainda que neste ano o ICMBio deve lançar os editais para a concessão de serviços como estacionamento, lojas de conveniência, lanchonete, transporte interno e cobrança de ingresso nos parques nacionais de Brasília, da Chapada dos Veadeiros em Goiás e do Pau-Brasil na Bahia. Algumas concessões desse tipo já acontecem nos parques nacionais do Iguaçu, da Tijuca, da Serra dos Órgãos e de Fernando de Noronha. O presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, também defendeu o modelo de concessão de serviços a fim de que o ICMBio possa se concentrar na conclusão dos planos de manejo e na efetiva gestão dos parques como instrumento de preservação ambiental. O deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, quer acelerar a modernização da gestão dos parques com maior segurança jurídica, seja por meio de projeto de lei ou até de medida provisória. Nós poderíamos solicitar ao ICMBio pudesse elencar de fato quais seriam as mudanças legislativas que trariam velocidade, mais equilíbrio, modernidade às medidas de concessões de parques, seja para explorar o parque como um todo, administrar, seja parcialmente, porque esse é o caminho. O que não faltam também são atores econômicos e instituições da sociedade civil que poderiam trilhar essa caminhada para que esse patrimônio possa melhor ser usufruído por todos. Apesar do consenso na audiência pública, a concessão é alvo de críticas de alguns ambientalistas que temem a privatização total da gestão dos parques nacionais, que são uma unidade de proteção integral da natureza. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite para você. Bom final de semana. Boa noite. Nós voltamos na segunda-feira. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas.